Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à mostra acadêmica do turno da noite. Estamos aqui com os professores Suelen e Rogério, que vão apresentar. Sejam bem-vindos novamente à Semana Dentro, né? 2023. Meu nome é Andresa, eu sou estagiária do Senex. E vamos abrir agora para a professora Suelen apresentar. Oi, professora. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou aqui no CDTEC, aí por isso eu estou perguntando, né? Sejam todos bem-vindos, né? Obrigada, e Andrés e Senex pela oportunidade. Podemos começar? Sim, Andresa? Sim, podemos, claro. Andresa? Oi? Podemos começar? Podemos. Então, com licença, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Vocês estão vendo minha tela? Que é a apresentação de hoje? Sim? Sim, ela tá entrando ainda, entrou agora. Tá. Você me dá uma autorização quando eu puder começar, por gentileza? Pode ficar. Posso começar? Já tá Pode. tudo. Então tá bom. Gente, muito obrigada aí a presença de todos. Meu nome é Suelen Costa, sou pesquisadora do Centro de Estudos em Design e Tecnologia, que é um dos centros de pesquisa da Escola de Design da UENG. E eu vou apresentar para vocês agora o design para prevenção do crime. Deixa eu compartilhar se eu tá na tela cheia. Bom. O design para prevenção do crime é uma linha de pesquisa desenvolvida pelas professoras Suelen Costa, por mim, e pela professora Rita Engler, no Centro de Estudos em Design e Tecnologia da Escola de Design, que está vinculado à Universidade do Estado de Minas Gerais. Por meio dessa linha, os calouros, né, os nossos estudantes de graduação, podem desenvolver as seguintes atividades: iniciação científica, atividades de extensão, orientação de trabalho final de graduação, atividades complementares, estágio voluntário, e nós também desenvolvemos parcerias a nível nacional e internacional. O design para a prevenção do crime, ele baseia-se na abordagem da prevenção situacional do delito, que procede de uma análise das circunstâncias geradoras de tipos específicos de crime, de modo a introduzir gerenciamento e alterações ambientais discretas para reduzir as oportunidades para a ocorrência dos crimes. Conforme Bondaruc 2007, a maioria dos crimes é cometida porque o delinquente vislumbra uma oportunidade. Então, quanto mais o delinquente se sente inseguro e vulnerável para agir, tanto menos provavelmente cometerá o delito. A abordagem design contra o crime utiliza o design como ferramenta de modificação da percepção do benefício do crime identificados pelo transgressor ou transgressora, atuando no desenvolvimento de produtos, serviços e ambientes como forma de prevenção. Alguns exemplos para ficar mais palpável. Essa cadeira foi desenvolvida no Brasil e ela foi pensada para evitar furtos de bolsas e carteiras em restaurantes. Eles fizeram um estudo de que a pessoa geralmente deixa a bolsa no espaldar da cadeira, e isso facilita o acesso do infrator ou infratora a essa bolsa. Então, eles fizeram o projeto dessa cadeira de modo a colocar a bolsa no lugar mais seguro, ou seja, de difícil acesso ao delinquente. Esse projeto já é de um centro de pesquisa na Austrália, que tenta evitar furtos de objetos em supermercados. Essa prateleira é muito interessante porque ela trabalha com um aspecto um tanto quanto psicológico do infrator.
Se você quer, por exemplo, pegar um objeto nessa prateleira e você não está tentando furtar esse objeto, quando você esticar a sua mão, vai brilhar essa luz, que é uma publicidade, e você não vai se incomodar com aquilo, pegar o seu produto e ir embora. Porém, se você está pensando em furtar aquele produto, possivelmente você vai se assustar, você vai ficar inseguro se aquilo te fez algum registro seu ou não, e a ideia é que você desista antes de cometer o delito. Então, é um projeto visando a prevenção do furto, fazendo a pessoa desistir antes de cometer o crime. Esse também é no Brasil, tá? É do design de moda. Eles fizeram um estudo, né, do comportamento da pessoa que furta objetos dentro de roupas. Descobriram, né, que essa ideia de colocar bolsa em locais inusitados é melhor os botões de pressão em detrimento dos de zíper, porque os de pressão eles fazem um barulho, eles são mais difíceis de abrir. E como vocês podem ver, o design contra o crime ele não é necessariamente feio ou hostil. Pelo contrário, é possível fazer peças bonitas e que atendam às necessidades do usuário e, simultaneamente, previnam o crime. Um outro exemplo agora do design gráfico é o aplicativo onde tem tiroteio no Rio de Janeiro, disponível para o Rio de Janeiro e São Paulo, que é uma plataforma no qual o próprio usuário vai indicar onde estão os tiroteios na cidade, uma equipe vai fazer a verificação da veracidade dessa informação e depois vai postar para os outros usuários em tempo real. Então, antes de sair de casa, você consegue ter um mapeamento da cidade em tempo real e assim traçar o percurso mais seguro. No caso do design de ambientes, existe uma abordagem mais específica, que é a prevenção do crime pelo projeto de ambientes. Essa abordagem defende que os espaços podem ser igualmente sutilmente manipulados para estimular comportamentos preventivos nas vítimas e tornar a ação criminosa menos atraente para os potenciais delinquentes. É muito importante dizer, no Brasil acontece muito essa confusão, tá? A prevenção do crime pelo projeto de ambientes não se confunde com arquitetura ou design hostil, também chamada hoje aporofobia. São coisas completamente diferentes. Segundo Rosenberg, 2020, o design ou arquitetura hostil diz respeito à prática de projetar objetos destinados a espaços públicos de modo a desencorajar certos usos e, consequentemente, desencorajar a presença de determinadas pessoas. Por sua vez, a prevenção do crime pelo projeto de ambientes pretende dissuadir, ou seja, fazer a pessoa desistir, né, de praticar o delito, por meio da redução das oportunidades, por meio de você criar um contexto desfavorável à prática do crime. Ou seja, não é o interesse privar as pessoas de usar os espaços, até porque muitas vezes a gente não sabe exatamente quem é esse delinquente. Pode ser qualquer pessoa, né? O fato de uma pessoa ser pobre não significa que ela é um potencial infrator, né? Isso é um pouco de preconceito. Então, é importante a gente projetar os ambientes de uma forma científica, né? Livres de preconceitos. Agora eu vou falar um pouco das pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Estudos em Design e Tecnologia aqui do CDTEC, por mim e pela professora Rita, em parceria com os estudantes. Esse primeiro foi realizado entre 2020 e 2021. Ele chama O Fortalecimento da Cidadania como Estratégia de Design para a Prevenção do Crime. Esse já foi publicado e a estudante que participou com a gente foi a Mariana de Almeida, na época estudante de design gráfico. O objetivo consistiu em identificar no Parque do Confisco, localizado aí no município de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, sob a ótica da prevenção do crime pelo projeto de ambientes, fatores que favoreceriam a prática criminosa, bem como verificar a possibilidade de eliminação, de supressão desses fatores. O segundo trabalho, esse ainda não foi publicado, o nome é CEPTED, que é a sigla em inglês para a prevenção do crime pelo projeto de ambientes, espaços seguros sem hostilidade no Brasil. Nesse caso, a Ludmila Moraes, que na época era aluna do design de ambientes, estudou
o ambiente de um dos acessos ao trem urbano de Belo Horizonte, que a gente chama localmente de metrô, que é a estação central, a ligação entre a estação central e a rua Sapucaí, com o objetivo de identificar elementos capazes de favorecer a ocorrência de furtos e de roubos nesse local. Aqui é essa escadaria de acesso à rua Sapucaí, né? Essa escadaria vai levar a um túnel que passa debaixo da plataforma, tá? E que dá acesso à mesma. Então, passa aqui e vem para cá. Vocês podem ver que é bem assustador, né? Não é uma coisa muito convidativa. E ela investigou como que isso poderia favorecer a prática criminosa, como também que poderia melhorar. O outro trabalho que a gente desenvolveu, no âmbito do design gráfico, foi a análise audiovisual de vídeos contra a violência em estádios de futebol, um olhar do design gráfico, entre 2021 e 2022, pelo Everton Cirino. O objetivo consistiu em identificar em 2 vídeos, que eram campanhas publicitárias destinadas à prevenção da violência relacionada ao futebol, quais elementos poderiam influenciar os torcedores organizados no intuito de dissuadi-los da prevenção do crime. Será que isso funcionaria mesmo? O que a gente poderia mudar nessas campanhas? E com base nessa análise que ele fez, ele produziu o trabalho final de graduação dele, que consistiu em criar uma campanha destinada a esse público. Está disponível aí no YouTube gratuitamente para vocês verificarem depois. E o projeto mais recente é o Design contra o Crime para Escolas Públicas Brasileiras, que a gente desenvolveu no ano passado. Esse com uma equipe maior e com alunos do design de ambientes, do design gráfico, do design de produtos, trabalhando na mesma proposta. Então, foi um trabalho um pouco mais rico pela diversidade da equipe. Foi um projeto de pesquisa e extensão que teve como objetivo desenvolver a capacidade de pesquisa e a criatividade dos estudantes, com foco na prevenção do crime em ambiente escolar. Né? E o diferencial foi essa interação entre esses estudantes. Claro que cada um fez uma proposta com base na sua área de formação, mas todo o processo de análise, discussão foi feito em conjunto, então foi um projeto mais rico. Na primeira fase, a gente estudou o hall de entrada da escola de design da UENG, onde nós estudamos, onde vocês estudam, eu trabalho, e a gente pôde ver as fragilidades desse acesso e apontamos isso para a diretoria da unidade. O segundo trabalho foi feito em uma escola de nível fundamental e médio, na qual o diretor afirmou que já tinha resolvido esse problema dos furtos dentro da escola. E a gente foi lá verificar o que será que ele fez, será que funcionou bem, será que não funcionou, né? Essa foi a nossa análise. E a terceira fase, a gente estudou uma escola na qual haviam relatos de furtos de objetos, material escolar, objetos pessoais dos estudantes durante o horário das aulas. Então, após uma análise do que estava acontecendo, os estudantes propuseram, sob minha orientação e da professora Rita, algumas alternativas. Foram elas o novo design para as cadeiras dos estudantes, novos ambientes para a escola e uma oficina de conscientização sobre a prevenção da violência. Né? O design foi feito pela aluna que é estudante de produto, o design para as cadeiras, os ambientes pela aluna de design de ambientes e a oficina de conscientização foi proposta e executada pelo aluno de design gráfico. As propostas foram apresentadas para a direção da escola, que também fez contribuições, deu sugestões de melhoria, né? E a oficina chegou mesmo a ser realizada. Eu não posso divulgar ainda o resultado final, porque ainda não está publicado, tá? Mas esses são alguns estudos prévios dos ambientes, do design da cadeira escolar e algumas fotos aí da oficina que foi desenvolvida. Nesse projeto, a gente teve um professor colaborador, que foi o professor Cláudio, tá? Do LDG, né? Laboratório de Design Gráfico. E atualmente a gente está ofertando uma disciplina optativa chamada Design para a Prevenção do Crime. Ela está disponível para todos os cursos da escola. Está prevista a interação dos estudantes
dessa disciplina com os estudantes da Universidade de Artes de Londres, por meio da parceria que o CDTEC tem com o Design Against Crime Research Lab, né, que é um centro de pesquisa parceiro, né, que já atua nessa área do design contra o crime há muitos anos. O centro, além da inserção dos alunos nos projetos existentes no nosso centro, a gente aceita propostas vindas dos estudantes. Inclusive, essa oficina de conscientização contra a violência nas escolas não estava prevista no projeto original, mas o aluno trouxe a ideia, a gente trabalhou junto e conseguimos realizar. Então, a gente trabalha de uma forma também muito aberta, né, à participação ativa e propositiva dos nossos estudantes. Bom, então é isso. Esses são o meu contato e o da professora Rita. No meu Instagram vocês também acham postagens e mais informações sobre o projeto, assim como na minha conta do LinkedIn. Então é isso. Agradeço muito à equipe promotora da Semana Edentro pela oportunidade e gostaria de abrir para perguntas ou a gente faz a apresentação do outro professor primeiro. Andresa, como que vocês desejam? Muito obrigada, professora Suelen. Ainda não tivemos pergunta, né? Só um comentário do professor Pronto, José agora Rocha você falando está que me vendo? Estou te vendo. Você está me vendo? Sim, perfeito. Ótimo. Só o professor José Rocha falando que ele quase foi assaltado no túnel, né? Que a senhora apresentou. Mas no mais e comentários também. Super interessante. Pena que foram pouquíssimas vagas a disciplina optativa. Realmente, as optativas são sempre essa correria mesmo, né? Ainda temos vagas remanescentes, temos 2 vagas ainda. Se algum aluno que tiver interesse, é só procurar a secretaria para ingressar. Aí, pessoal, fiquem a dica. Estamos em período de ajuste de matrícula, né? Então, sim, eles semana que vem vão abrir para essas vagas remanescentes. E a aluna comentou, muito pode bacana, falar, desculpa. Muito bacana ver como grande parte das propostas para combater o crime são discretas. Obrigada pela apresentação. Agradecemos a todos pela participação e agora nós vamos com o professor Rogério. Obrigada e tchau, tchau. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ah, beleza. Boa noite a todo mundo. Bom, eu ainda não tenho assim, essa prática toda nessa plataforma, então vou aqui. Pessoal, eu não vou dizer, nesses aplicativos tem aquele dispositivo assim que dá um blur no fundo. Eu não vou fazer isso não, tá? Deixa aí a minha bagunça aí, meus livros, revistas empilhados aí atrás, são legais. Eu vou tentar aqui, então... tentando. Arquivos... Compartilhar a tela, não é isso, Andresa? Isso. Vamos ver. Engraçado. Eu sempre tenho esses problemas. Agora acho que foi. Quando eu mudo de uma plataforma para outra. Apareceu. Pode ficar à vontade, professor. Tá, aí só eu só vejo agora eu estou vendo, beleza. Eu estou com 2 telas ali, uma vendo a minha janelinha e aqui a apresentação do PowerPoint, né? Bom, pessoal, eu vou apresentar aqui, então, um projeto de extensão que é a revista Tangerine. A revista Tangerine, quer dizer, o título, né, inteiro dela aqui, revista Tangerine, um veículo de extensão universitária, integração social por meio da fotografia. A revista Tangerine é uma revista de fotografia, não é? E ela se propõe a divulgar trabalhos autorais de alunos da instituição, de alunos da Escola de Design, de alunos da UENG, mas fora da Escola de Design, e também de autores, artistas, fotógrafos da comunidade externa. Né? Então, vamos ver aqui. A revista Tangerine está completando esse ano 10 anos. Então, nós estamos na edição número 10, né? Completando 10 anos, desde 2013. A revista Tangerine tem como objetivo incentivar e divulgar o trabalho de fotógrafos autorais, de alunos, professores da ED e de outras unidades, como eu disse anteriormente,
né, e da comunidade externa. Quem pode enviar trabalhos? Todo mundo, né? Esse pessoal que eu falei, os alunos, professores da Escola de Design, os alunos, professores de outras unidades da UENG, fotógrafos de artistas e entusiastas da fotografia e da comunidade externa. É necessário ser profissional? Não. É necessário ter, né, câmera profissional? Não. É necessário ter uma produção autoral, né? Vocês vão ver aqui em alguns trabalhos, eu vou passar depois rapidamente as capas, né, fazer uma retrospectiva das edições anteriores, lá mais detidamente da edição número 10, aí com cada autor ali. Cada vez mais está difícil apresentar a Tangerine em 15 minutos, tá? Mas eu vou tentar aqui, vou correr. E, claro, vou ter que contar umas historinhas no meio do caminho que aconteceram de ontem para hoje, tá? Ontem eu lancei oficialmente, eu costumo lançar, né, a edição do ano bem próximo à Semana é Dentro, né, para a gente já ter um lançamento duplo. Então, ontem à noite, lancei ela nas plataformas, nas redes sociais, e para hoje lançar aqui na Semana é Dentro, oficialmente na Escola de Design. Mas aí aconteceram algumas coisinhas, vou falando depois, daqui a pouco. Bom, e essa parte, onde encontrar a Tangerine? Até então, a gente hospedou as capas, não sei se vocês estão vendo aí, as capinhas pequeninas aí, das edições anteriores, da edição 1 a 9, sendo que a edição, acho que foi a 4, teve uma edição aqui de 2 capas, a 3 ou a 4. Só que de um mês para cá, a plataforma Issue, né, que é onde a gente hospedava esses revistas, elas mudaram lá a filosofia e bloquearam o acesso da gente nessas revistas, a menos que você assine, né? A assinatura está um pouco proibitiva, né, para uma publicação que a gente faz uma postagem anualmente, né? Então é uma espécie de mensalidade. Então a gente foi passando para outras plataformas que a gente já tinha aqui, que é o Instagram da Revista Tangerine. Essa aí foi a última postagem que eu fiz aí, ó, já estava com 114 likes, uma capa super, eu acho, pertinente para o momento atual que a gente está vivendo, não é? Depois eu vou explicar o que é isso aí. Por alguma razão, hoje à tarde, o Instagram da Revista Tangerine foi bloqueado. Aparentemente por um período limitado, né? Não sei se foi alguém que não gostou, mas isso aí foi a última postagem que eu fiz aí, não tinha, assim, no meu entender, nada que ferisse, né, os princípios do Instagram, não. Mas no Facebook, né? Pouca gente ainda usa o Facebook, mas o Facebook eu postei também e lá está ativo, tá? Então, pessoal, quando voltar, né, revista.tangerine no nosso Instagram e Revista Tangerine no Facebook. Tá? No Facebook está com os links ativos para fazer o download de todo, né, da edição mais recente, assim como das edições anteriores também. Vamos lá, vou fazer uma passada rapidinho aqui nas capas das edições anteriores, tá? Número 1, lá de 2013. Lembrando que muitas dessas capas são de trabalhos de alunos da Escola de Design. Essa aí da Larissa Grace, do curso de Design de Ambientes. Essa aí eu estou com os nomes aqui, ó, da Isabela Marcelino, que era uma aluna de Design de Produto, que estava fazendo intercâmbio na Europa, fez um ensaio lá na sua viagem, e a gente publicou na Tangerine número 2. A número 3, o Matheus Samota, um grande fotógrafo atualmente, de fotografias de rua, de fotografia, vamos dizer assim, documental e social, né? Então ele tinha um grande material nessa época aí já, e a gente ele publicou na capa e matéria na Tangerine número 3. A número 4 também, Coletivo Zona, era um grupo de alunas pertencentes ao curso de Design de Ambientes e Design Gráfico. Tá? Juntaram-se para produzir fotografia também, fizeram um trabalho muito interessante ali sobre o corpo. Lucas Ascensão, com o seu trabalho, que surgiu por acaso, né, segundo ele, com um defeito, tinha uma câmera que estava dando defeito e deu essas manchas na imagem, que ele incorporou ao trabalho e fez um trabalho autoral usando, né, era uma Cybershot, uma câmerazinha bem pequena, que
estava dando defeito, né, na imagem, acabou dando um efeito muito interessante no seu trabalho. Essa é a Tangerine número 5. Número 6 também, um trabalho autoral, muito experimental também, e bastante conceitual, de Luiz Felipe Américo, aluno de Artes Visuais, licenciatura. Melancolia, uma série de retratos que Michael Douglas fez de sua amiga, que foi a Tangerine número 7. Michael Douglas, ex-aluno de design de ambientes. Douglas Mendonça fez essa capa aí, juntamente com a Fernanda Xavier, sua amiga, que tinha sofrido um acidente, algum pedaço de trabalho ali a temática da superação, né, da recuperação e superação. E chama cicatriz, por causa dessas cicatrizes que ela teve ali, mas também se recuperou, né? E visualmente gerou um trabalho lindíssimo, feito com fotografia analógica, que deu um aspecto assim, quase metálico, né, a pele. E ele foi bolsista, né, da revista Tangerine durante várias edições, e na edição número 8 ele foi a capa e a matéria principal. E aqui a edição número 9, com Luísa Cons, a primeira vez que uma fotógrafa, artista de fora, ela é do Paraná, né, de Curitiba, e mandou para a gente esse trabalho. Na verdade, a edição número 9 teve um alcance impressionante fora das fronteiras de Minas Gerais. A gente recebeu inscrições do Brasil inteiro, assim como a número 10, que eu vou falar agora, né, que é essa aí. Esse fotógrafo chamado Hugo Cordeiro é mineiro, reside em Portugal, e fazendo uma viagem pela Alemanha, em Berlim, ele fotografou os remanescentes, né, os pedaços remanescentes do Muro de Berlim, que hoje viraram painéis para grafites. Então, essa imagem que tem ao fundo aí é um grande grafite, né, que um artista fez, representando um fato que ocorreu lá em 1979, que foi um beijo do Leonid Brezhnev, então presidente da União Soviética, no presidente da Alemanha Oriental, né? A Alemanha era dividida e o muro dividia a Alemanha em ocidental e oriental. Esse ato era muito normal, ou é normal, é um costume, digamos, até social, cordial, não tem assim conotações sexuais, etc. Tal. Mas aí, com a queda do Muro de Berlim, eles fizeram, né, esses grafites, então você tem agora lá esses painéis, verdadeiros painéis gigantes lá, que artistas podem expor sua arte ali, e o Hugo Cordeiro fez essa foto, não sei, talvez amigas dele, talvez passantes ali, que davam um beijo, deu esse contraste, né, um beijo dos homens ao fundo, um beijo das duas meninas na frente. Eu não sei o que isso ofendeu alguém, mas só sei que o Instagram da Tangerine foi bloqueado, espero que temporariamente. Não sei se foi por causa de alguém que se ofendeu por isso, a gente fica especulando, né? Vamos lá, rapidamente aqui, o que tem na Tangerine número 10, né? Rosilene Souza, eu vou olhando aqui, porque foram 15 artistas inscritos. Rosilene Souza, de Itabira, Minas Gerais, atualmente estudante da Escola Guinhar, pertencente ao UENG. Nós temos aqui o Lusco Fusco, de Alexandre Koch, que é de São Paulo, capital, fotos noturnas ali, né? O Lusco Fusco, esse momento, né, da tarde, que quer dizer, o sol já se pôs, já começa a anoitecer, mas ainda tem alguns raios do dia ainda no céu. É o Lusco Fusco. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, a página de abertura e um exemplo, tá, de página do trabalho ali. Na verdade, são várias páginas, né? São várias fotografias que compõem cada um desses ensaios. Né? A edição número 10 tem 200 e poucas páginas. O Caleidoscópio Urbano é de Alfredo Tibúrcio, que é de Florianópolis, Santa Catarina. Parisiana, ela faz um trabalho fotográfico muito poético, unindo a literatura de Clarice Lispector, né, e Anna Gilbert, né, a autora, faz isso, criando esse ensaio Clarice e Ana. Várias páginas, como eu falei, com a diagramação também que valoriza esse teor poético, né, das imagens. Preciosa, de Bárbara Martons. Bárbara Martons é de Belo Horizonte, ex-aluna de design gráfico da UENG.
e atualmente estuda fotografia também lá em Portugal. Tivemos 2 inscrições de pessoas que não estão mais no Brasil, né? Estão morando lá em Portugal. O Hugo Cordeiro, né, que é a capa, e a Bárbara Martons. Acho isso bem curioso, né? A gente já está assim, extrapolando as fronteiras, né, do Brasil. Acho muito legal isso. Antrópica, do coletivo Fenda, composto por Flávia, ele está pequenininho aqui, olha, Flávia, Lívia e Sara Campos. O coletivo Fenda, agora sim, Flávia Pedroni, Lívia Lopes e Sara Campos, que é de Belo Horizonte, esse coletivo. Fizeram um trabalho muito interessante, mesclando as relações também do corpo com a natureza. Em alguns momentos, ele meio que se funde mesmo, a gente tem que prestar atenção para descobrir onde é que está a pessoa ali, que ela realmente se funde com as formas da natureza. Muito legal. Espelho, de Daniela Costa. Daniela Costa também é de Belo Horizonte, da comunidade externa, né, a UENG. Trabalho muito interessante com reflexões e sobreposições de imagem. Esse trabalho também é fantástico, né, de Edson Françoso, Fendas da Memória, que Edson Françoso, que é de Campinas, São Paulo, né? Então ele faz um trabalho ali que é como algo como fotografar o tempo, né? Quer dizer, uma fotografia como registro de memória. Pégio, de Felipe Messias. Felipe Messias também, ex-aluno da Escola de Design, do curso de Artes Visuais, de Belo Horizonte. Aqui, né, uma página maior aqui, por ser a nossa capa, que é do Hugo Cordeiro. Berliner Mauer, um olhar contemporâneo sobre o Muro de Berlim. Berliner Mauer são as palavras em alemão que significa Muro de Berlim. Então, assim, além dessa foto, né, que eu postei ali, do beijo dos 2 presidentes e das 2 garotas, tem também assim, uma série de trabalhos feitos nessas, vou chamar de ruínas, de remanescentes, né, do que um dia foi o Muro de Berlim, na Alemanha. Torres e quadros de João Oliveira. João Oliveira, que é de São Paulo, capital. Aqui entram, vocês vão perceber nessa edição, muito desse caráter de, eu diria, de autopercepção e autodescoberta, né, dos artistas, muitos jovens fotógrafos que descobriram, que aguçaram o seu olhar após e durante, né, a pandemia, quando é aquele momento de distanciamento social, né, e agora eu acho que isso realmente mexeu com todo mundo e eles despertaram, né, esse olhar para o mundo, para o seu entorno. Mulher com cabeça libertária, Júlia Maia. Júlia Maia também é lá de São Paulo, capital. Trabalho fantástico. Ela já tem também um trabalho autoral, né, quem puder depois olhar, conferir. Todo mundo aqui tem Instagram, tá? Agora, a Tangerine está suspensa, mas ela também tem seu Instagram ali. Marcos Moreira, Interpondo a Cidade, um trabalho experimental belíssimo também, com essas questões de rebatimento de imagem negativo e positivo, né? Essa skyline da cidade, que ao longe, né, você olhando à distância, parece alguma coisa a ver com um eletrocardiograma, né, alguma coisa que pulsa, né, na cidade, uma pulsação urbana. Retalhos do Eu, de Mariana Machado, que é de Belo Horizonte, Mariana, com colagens digitais. É como a gente fazia antes das colagens, né, os recortes, com aquele aspecto surrealista, ela faz aí de forma digital também. Quem quiser conferir, né, uma série bem interessante. São muito mais fotos do que essas também. Marina Dutra, de Brasília, nos manda um ensaio também feito em fotografia analógica, extremamente poético e emotivo e sentimental. É um dos mais sentimentais, eu diria assim, né? Mais emocionais dessa revista e um dos mais belos. Caos, esse aí é o Vitor Manzon, que é de São Paulo também. Olha que interessante, ele vai fotografar paisagens marinhas, né? Quer dizer, aquelas marinhas, e ele chama isso de caos, né? É uma espécie de antagonismo mesmo, né? De paradoxo, né? De chamar de caos imagens que nos remetem normalmente à calmaria. Confiram lá. Depois, aqui entrou esse aqui era anterior. Aqui faz parte. Aquele ali era um ensaio que não está nessa revisão, estava na número 9. Aqui sim, que é uma matéria sobre fotografia, estudo da linguagem e produções de ensaios autorais. É o nome de uma disciplina que a professora Tatiana Pontes
E eu, né, como auxiliar dela, a gente ministra como optativa e, como diz, o título é isso, é o estudo da linguagem através de textos de autores teóricos e com a produção, ao final, de ensaios autorais. Então, assim, eles vão, à medida que a disciplina vai transcorrendo, né, e as informações vão chegando, a gente tentar extrair ali um estímulo inicial para a produção desses ensaios autorais. E aqui está uma pequena amostra. A gente pediu para eles, no final das contas, a gente teve 18 ensaios autorais, de primeiríssima, né? E só que poucos mandaram para a gente, pediu para mandar, para a gente fazer uma matéria extensa com todos, né, se possível, mas nem todos mandaram, não. Então a gente montou aqui uma página para cada um, uma página dupla, né? Eu coloquei aqui algumas do Asa Diniz Faria, que faz um trabalho autoral sobre o cotidiano, a Cássia Medeiros, que trabalhou a cidade e os reflexos, né? Você aguçar o olhar à sua volta para todos os reflexos que estão acontecendo. Você tem aqui o João Vitor Menezes, que fotografou, fez um ensaio autoral sobre uma vida noturna, vamos dizer, alternativa da cidade de Belo Horizonte. Milena Lopes também, sobre essa questão das baladas, da juventude, as manifestações jovens nessas baladas. A Luísa Cristina Dias, né? Luísa Cristina Dias, que fez esses interiores super sombrios, né? Tem uma série bem legal, ela mandou várias fotos. Milena Rocha, a gente colocou essa foto aí, mas ela faz sobre a relação da gente, né, das pessoas com os objetos. Então, assim, algumas bagunças, né, que a gente tem, que são de estimação, que aqueles objetos ali fazem parte, né, da nossa personalidade. Vitor Francisco, que fez essas fotografias através das suas viagens, né, umas panorâmicas, que eu acho interessante nesses trabalhos autorais, é que, assim, quando a gente acha que um tema já está saturado, né, quer dizer, paisagem e tal, eles vêm com um olhar diferenciado e provam que ainda tem muito a ser explorado, né, mesmo em temas que já são muito recorrentes. E, finalmente, eu fecho, né, essa sessão aí, último disparo, que eu escrevo um pequeno texto, uma crônicazinha, né, fechando o foco sobre a vida, que é uma frase extraída de uma música que fala sobre fotografia, né, do Gilberto Gil. E eu falo exatamente sobre isso, que eu notei, né? Eu deixo para escrever isso sempre quando a revista já está pronta, e eu notar como é que ela está, como é que é o mood, né? Quer dizer, o clima, né? A atmosfera dessa revista. E é isso. Eu percebo sempre trabalhos experimentais e trabalhos de autodescoberta, tanto para quem está fotografando, quanto para quem está fotografado. Eu ilustro isso aí com uma fotografia que eu fiz de uma colega nossa, aluna do curso de moda, Yasmin Andrade. E é isso, então, obrigado. Deixo meus contatos aí, tanto o e-mail institucional quanto o do Gmail, que eu mais uso. Apareceu aí? Apareceu. Ah, tá ótimo. Muito obrigado, professor Rogério, né? Eu vou exibir aqui um comentário rapidamente do professor José Rocha, né? Fantástica evolução da proposta visual de design da Tangerine a cada edição. Orgulho de ter participado de 2 edições e agora internacional também. É muito bacana, né, ver um projeto da nossa universidade tendo todo esse reconhecimento, né? Eu também fiquei assim, impressionado positivamente quando ela começou a cruzar as fronteiras de Minas Gerais. Comecei a receber trabalhos da Paraíba, de Brasília, do Rio Grande do Sul, do Rio, de São Paulo, e, de repente, pessoas de fora do Brasil. É muito interessante, muito legal isso. Sim, sim. Uma pergunta do Noah Silva. Trabalhos muito interessantes. Só uma dúvida, não sei se já foi mencionado, mas quem é responsável pela diagramação da revista? Tá, a diagramação da revista, a gente já tem um grid pronto aí, desde as primeiras edições, né, sob a orientação da professora Joana, que trabalha com design editorial, e quem é responsável pela finalização é normalmente nosso bolsista. Dessa última edição, dessas últimas 3 edições, se não me engano, se não me engano, se foram 3 ou 4, né? Porque a gente perde a noção de tempo, porque teve a pandemia, teve um ano que começa no meio, e ano letivo, né? Só acaba no ano seguinte, mas pelo menos as últimas 3 edições foi do Douglas Felipe Mendonça,
meu bolsista, recorrente nas últimas edições, e aluno de design gráfico. Então, normalmente, quem fica por conta dessa diagramação tem, inclusive, liberdade para, né, posicionar ali as fotografias, editar no sentido de colocar maiores ou menores, distribuir na página, fica por conta do bolsista. Muito bacana. Agora eu vou chamar a professora Suelen. Muito obrigada, viu, professor Rogério, pela Obrigado apresentação. a todas. Agora eu vou chamar a professora Suelen para responder as perguntinhas que apareceram depois. Andresa, posso só fazer um comentário? Claro! O professor José Rocha falou que já foi quase assaltado lá no túnel do metrô, né? A primeira vez que eu mostrei isso para você, José Rocha, não sei se você se lembra, que você falou que isso era um problema para o crime, mas que dava um ótimo cenário para um filme de terror. Então, realmente, né? Oportunidade aí para o pessoal do cinema. Verdade. Aí, o Luiz Fernando mandou. Eu tenho uma pergunta. Como que o design das cadeiras interfere na prevenção do crime? Sim, Luiz, é o seguinte, eles estudaram como que acontece o furto de bolsas em restaurantes. No caso, a pessoa deixa a bolsa no espaldar da cadeira e vai servir o prato. Nesse momento, a bolsa está de muito fácil acesso, né? Então, uma pessoa que está passando ali, eventualmente abre a bolsa, tira uma carteira, ou mesmo leva a própria bolsa embora, né? Então, eles estudaram que precisaria proteger essa bolsa, né? Então, se a bolsa ficasse na parte de baixo da cadeira, né? Isso deixaria ela menos acessível, menos visível ao eventual delinquente e de mais difícil acesso. Para a pessoa pegar a bolsa, ela teria que sentar na cadeira, abaixar, isso deixaria o delinquente exposto. Então, ele vai pensar duas vezes antes de fazer, ele ou ela, né? Vai pensar duas vezes antes de fazer isso, porque deixaria muito evidente a ação de furtar. E nesse sentido que o design da cadeira previne o crime. Consegui esclarecer? Vamos ficar atenta à resposta dele, né? O retorno. Tá. Mas muito interessante. E a Sheila Carvalho com uma pergunta. Em relação à prevenção de crimes, também pensaram em prevenção à importunação sexual? A gente ainda não teve nenhum trabalho nessa linha, mas é muito provável que a gente tenha esse ano, porque o Centro de Londres está desenvolvendo um trabalho voltado para a proteção de meninas e mulheres, né? E como a gente vai fazer uma parceria com eles, é muito interessante que a gente também pesquise como isso acontece no Brasil, né? Então a gente vai desenvolver esse ano dentro da disciplina optativa. Então, é bem, bem provável. Se tiver interesse, faça sua inscrição lá para trabalhar com a gente. Espero ter respondido a pergunta. Sim, acho que... Mas é isso. Eu tenho uma dúvida para ambos, né? Para participar dos projetos, tem editais? Como que funciona? Deixar o professor Rogério responder primeiro? Professor Rogério, a gente não está te escutando. Agora sim. Sim. É que eu desliguei ali para não acontecer nenhum acidente, assim, eu começo a falar, ou surgir barulhos durante a fala da Sueli. O edital que eu participo é o PAEX, o 01, né, o PAEX, edital 01. E ele sempre, né, de uns anos para cá, a gente, né, a Escola de Design, e a UENG, me parece toda, começa o ano letivo, igual agora estamos começando, que no final de março, né? Só que o PAEX sempre surge antes, ele aparece antes. Então, assim, quando começa as aulas, eu já mandei, tem que ter mandado, né, o edital, e muitas vezes já tem pessoas, né, para ocupar a bolsa. Esse ano eu estava até achando que não ia conseguir, não. Pareceu assim, de última hora, uma aluna interessada em assumir a bolsa, que é a Beatriz, do design gráfico, mas é isso, participa-se através do edital PAEX. No próximo ano, talvez, acho que o calendário, né, os nossos calendários vão voltar ao normal, então, assim, quando o edital aparecer, né, for lançado,
já deve ter começado as aulas, aí vai ser mais fácil, né, de conversar com as pessoas interessadas, né, porque esse ano, mais uma vez, foi isso, né, o edital foi lançado antes das aulas se iniciarem, para a gente poder divulgar. E ele dá uma bolsa, não sei quanto é o que você participa, Sueli, mas o PAEX da Tangerine, ele dá direito, né, você pode escrever um bolsista, um aluno bolsista. Fora isso, como voluntário, também a gente aceita, tá, pessoal? Para fazer outras coisas. Eu estou com planos aí de montar exposições, né? Divulgar mais a Tangerine nas redes sociais, se tudo der certo. É isso. Bom, da minha parte, existem 3 formas de ingresso. Deixa eu explicar para vocês, né? Porque para a gente está tão automático alguns termos, né? O que é a bolsa acadêmica? É uma remuneração em dinheiro que você vai receber para participar daquele projeto, tá? Geralmente quem financia são os órgãos oficiais de financiamento que vão pagar essa bolsa para você, seja o ENG, seja o CNPq, que é um instituto de financiamento nacional, né, vinculado ao governo federal. Também tem os institutos de financiamento a nível estadual. Então, é só para explicar o que é com bolsa, é com remuneração, e sem bolsa, que é o voluntário, tá? Quando eu estou participando de algum edital, esse ano ainda não participei de nenhum, tá? Eu mando geralmente para o DA fazer a divulgação e para a assessoria de comunicação da escola de design. Então, ela divulga aí através dos vários canais da escola, e aí os alunos me mandam os e-mails com os currículos, e aí a gente faz uma seleção aqui no CDTEC, tá? Isso se tem algum edital aprovado, tá? A segunda forma de ingresso é com estudantes voluntários, tá? Ou seja, o aluno faz a proposta para a gente, uma coisa que ele queira pesquisar, né? Então, o CDTEC também, né, vai estudar, orientar esse estudante se aqui é o melhor centro, ou seria um outro centro mais indicado, tá? E assim a gente desenvolve. E a terceira modalidade é dentro das disciplinas que a gente oferta. No caso dessa linha de pesquisa, o design para a prevenção do crime. Então, todos os alunos que estão matriculados vão fazer esse projeto em parceria, por exemplo, com o centro lá de Londres, né? E a ideia é que a Rita, que é a professora que trabalha comigo, vai inclusive levar os melhores trabalhos para serem exibidos lá na Central St. Martins, né? Que é a unidade lá da Universidade de Arte de Londres, no qual esses trabalhos serão exibidos, né? Então, vai ser muito interessante ir, tá? Espero ter respondido. Eu tenho um complemento também, pode fazer? Já tem tempo? Pode, claro, já terminei. Era o seguinte, isso que eu falei antes, né? Obrigado por ter explicado aí o que é a questão dos bolsistas, né? E dos não bolsistas. Isso aí é para trabalhar na Tangerine no aspecto gráfico dela. Agora, para participar, é o seguinte, a gente lança o edital, a chamada, vai surgir, vai aparecer, né, eu vou lançar, eu estou fazendo um cálculo aqui, por causa, né, o resultado do edital deve vir em abril, final de maio, já deve vir a chamada de trabalho. A gente fica mais ou menos um mês e meio recebendo trabalhos. E quem pode participar? Todos, qualquer um. Você tem uma série fotográfica, um trabalho autoral que você está desenvolvendo, experimental, é só enviar. A gente recebe no e-mail revista.tangerine@gmail.com. Né? Isso tudo depois vai ser divulgado, a gente divulga tanto nas redes sociais da Tangerine, quanto no site da Escola de Design, né? Com o apoio aí da Nádia, né? Do Senex, e muito de boca a boca mesmo, né? A gente vai, né, falando, pessoal, né, divulgando, né, nas aulas também, já está aberta as inscrições, né? Digamos em maio, junho, aí a gente vai estar recebendo, né, esses trabalhos. Muito obrigada pela resposta, respondeu direitinho. Quem quiser participar já sabe como é, fiquem atentos. Muito obrigada, professora Sueli e professor Rogério, pela apresentação. Parabéns pelos projetos maravilhosos, né, que vocês trazem para a nossa universidade, né? E lembrando a todos que a semana é dentro, hoje é apenas o segundo dia, vai ter programação para quarta, quinta e sexta-feira, e amanhã às 9 horas tem outros professores apresentando também no mesmo canal do YouTube a mostra acadêmica. Então, é muito interessante, né, conhecer um pouco mais da universidade. Isso. Quem quiser conversar um pouco sobre fotografia ou sobre
artes visuais, né, em geral, no centro da imagem, o centro de estudos do design da imagem, e o estúdio de fotografia também, que ficam lá no 4º andar. Fácil de achar lá. Sim, sim. Eu também gostaria de agradecer o Senex mais uma vez, aos alunos que estão presentes. O CDTEC fica aqui no 4º andar da Escola de No Design. 4º também, né? Somos todos do 4º. Somos vizinhos, né? Gostaria de parabenizar o Rogério por essa revista linda que a gente já conhece aqui na Obrigado. escola, né? Cada dia crescendo mais e que desejo prosperidade aí pelo trabalho de vocês. E também me procurem no chat do Teams, eu também estou disponível. É só digitar meu nome no campo de busca lá do chat que aparece, e aí a gente conversa online. O Teams é a plataforma oficial, né, da universidade, então estarei disponível lá para tirar as dúvidas de vocês, né, sobre essa linha, tá bom? Muito obrigada aí a todos pela presença. Muito obrigado. Gente. Então, tchau, tchau. Obrigada, Boa viu? noite. Boa Tchau. noite. Tchau, obrigada, pessoal. Até mais.